Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 39. Possivelmente esse salmo, como diz aí antes do versículo 1, ao mestre de canto Jedutum, Salmo de Davi. Possivelmente Jedutum era o chefe da música, ou o responsável pela música nos tempos de Davi. E Davi direciona esse cântico a esse mestre. E interessantemente, eu diria que esse salmo ele é semelhante a uma música pop dos dias de hoje, certo? Porque a música pop, coincidentemente, ela tem parte A e B e ela se repete, certo? Então veja que interessante. Esse salmo vai se dividir da seguinte maneira, antes da gente lê-lo. Parte A, verso 1 a 3, parte B, verso 4 a 6, parte C, verso 7 e 8, e aí ele repete, não com as mesmas palavras, mas com a mesma ideia, a partir do verso 9. Então, verso 9, parte, isso é que a gente pode dividir assim, a linha, né? Parte B linha, versículos 10 e 11, parte C linha, versículos 12 e 13. Não é comum a gente encontrar uma divisão tão certinha assim, num cântico, num salmo como esse, mas, interessantemente, o Salmo 39, ele vai se dividir assim, certo? Então, convido você a ler comigo, fazer essa leitura do Salmo 39. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça à minha boca. Enquanto os ímpios estiverem na minha presença, emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que seja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão, estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim um olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Oremos novamente, irmãos. Senhor Deus, nos dá graça, Pai, nos dá um olhar atento, Pai, a esse salmo, para que os nossos corações sejam confrontados mais uma vez, Senhor, no dia de hoje, para que a gente aprenda mais acerca da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender, que o Teu Espírito nos ilumine e que a gente esteja sendo cuidado por Ti, Pai, e atento também ao Teu cuidado. Em nome de Cristo, Senhor, que Te oramos. Amém. Irmãos, perguntar para os meninos aqui se eles comeram pão queimado, parece até piada, né? Mas eu tenho certeza que você já comeu.
Porque você, às vezes, para e pensa o seguinte: eu não vou perder esse pão porque eu queimei ele, né? Alguns pães são mais fáceis de dar um jeitinho. Por exemplo, o pão de caixa, você raspa ele um pouquinho, está tudo resolvido, né? A não ser que você realmente torre o pão. Mas sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente acaba sendo cuidado ou aquele que cuida na nossa casa e a pensar numa divisão de tarefas, às vezes você faz o café da manhã ou o seu cônjuge faz, ou você já orienta para que seu filho faça. Então, quando você está tomando conta da refeição de mais de uma pessoa, a não ser de você, se você queimar vários pães, você ou perdeu aqueles pães, né, se você achar que não vai dar para usar realmente, ou você vai gerar algum ruído na mesa do café da manhã. Se a pessoa que está com você ela estiver bem, e não é essa cena que eu quero mostrar para você, ela não vai falar nada. Mas se a pessoa ela for, no mínimo, ácida, ela vai dizer: não tem um negocinho melhor não? Para você me oferecer? Agora pare e pense o seguinte. Eu estou dando um exemplo muito simplório de uma parte do café. Então, por exemplo, eu fico pensando, eu muito provavelmente é mais fácil eu negar café ruim do que um pão queimado, do que o inverso. Então, pense no seguinte nível de loucura. Quando eu vou visitar uma cafeteria, que eu nunca fui lá, eu nunca peço café puro. Porque se ele for ruim, eu não vou tomar, eu vou perder meu dinheiro. Então eu peço um cappuccino. Porque se ele estiver ruim, o leite dá uma misturada ali e você consegue tomar. Então a probabilidade de eu não tomar um café ruim é muito grande. Quando o Fran era secretário aqui da igreja, na época eu ainda tomava café com açúcar. Hoje em dia eu já dei um passo na psicopatia. Você já ouviu falar disso? Não, estou brincando, irmãos. Mas dizem que quem toma café sem açúcar tem alguns níveis de loucura, certo? Mas isso fica para outra história. Brincadeira. E ela me dava a xícara de café, e ela dizia assim, tá bom, e eu cheirava, eu dizia, tá. Ela disse, como é que tu sabe? Pelo cheiro, velho. Então, assim, isso aqui é tudo para a gente parar e pensar, porque Davi, ele começa esse salmo da seguinte maneira. Ele não está dizendo ao Senhor que está tudo ruim e está agradecendo. Davi, ele abre essa primeira parte do salmo como se ele tivesse igual a Jó, reclamando da condição em que ele se encontrava. Então eu citei o exemplo do pão para vocês, porque normalmente quando a gente está comendo uma comida queimada, uma comida que não foi salgada ou que tem excesso de sal, a gente diz assim, isso aqui não tem condições de ser comido. Mas uma coisa é quando isso acontece uma vez e a gente faz um comentário. Outra coisa é quando você se torna aquela pessoa que... sabe aquela pessoa que diz assim, tudo e nada são palavras que são proferidas e saem da boca dela com muita facilidade? Eu diria que pessoas que comumente se apegam a essas duas palavras, elas são pessoas que estão descontentes perante o Senhor. Porque pessoas que proferem esse tipo de palavra, elas dizem assim, não tem nada bom, ou então ela faz assim, está tudo o quê? Ruim, ou você nunca faz nada o quê? Certo? Ou nada está prestando. O coração de Davi se encontrava desse jeito no início do salmo. Se a gente pudesse pensar num tema para a noite de hoje, seria o tolo sofre e o sábio, ele louva. E dentro dessa tolice de Davi, ele abre esse salmo com um silêncio do tolo. Ele diz isso no verso 1. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua.
Sabe quando você internaliza uma coisa assim, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Aí você pede até conselho. Você acha que eu devia falar isso? Aí a pessoa que você pediu conselho diz, não faz isso não. E você fica remoendo aquilo na mente. Não vou falar, não. Sendo que aquilo não sai da sua cabeça. Então quando Davi fala isso aqui estava corroendo ele por dentro. E ele segue aqui e diz o seguinte: eu porei uma mordaça na minha boca. Você está entendendo o nível de desespero do coração de Davi? E o que está acontecendo aqui é o seguinte: ele estava num nível de tristeza que ele já estava num ponto que não era mais só tristeza, ele estava amargurado. E pessoas amarguradas, elas se entregam à amargura. E aí aquilo que era para ser uma coisa que a gente poderia entregar com muita facilidade ao Senhor, você se apodera daquilo ali e reclama até mesmo do próprio Deus. E é isso que Davi está fazendo aqui. Sendo que ele não começou a reclamar ainda. Então essa primeira estrofe, do versículo 1 ao 3, é como se fosse um pseudo-silêncio. Ele diz que não vai falar por hipótese alguma, mas ele fala. Ele não consegue controlar a língua dele, porque aquilo estava tomando conta do seu coração. É como se ele olhasse para a direita, ele olhasse para a esquerda, ele vigiasse de todos os lados, para quê? Para que a tentação não apanhasse o seu coração, mas ele se entrega a essa tentação. Ele estava entregue ao desespero do seu coração. Então, o acesso a ele poderia ter sido impossível. Porque, a princípio, você poderia pensar que ele estava blindado de todos os lados. Ele está fechado, ninguém vai ter acesso a ele. E não vão conseguir, digamos assim, cutucar a fera com a vara curta. Mas, normalmente, é muito fácil cutucar a fera com a vara curta. Pessoas que se dizem explosivas, elas estão querendo justificar para mim, para você, para nós, que se você cutucar ela vai explodir e ela não consegue controlar a pecaminosidade dela. Isso é uma das maiores falácias que você pode dizer para o seu próprio coração. Porque se Cristo ele é capaz de resolver toda a nossa pecaminosidade, o pecado da ira também precisa ser controlado. Então o que é que a gente precisa aprender com esse exemplo de Davi? Davi está chegando para a gente e é como se ele dissesse o seguinte: sempre que os problemas nos molestarem, a gente deveria envidar todo o esforço para energicamente moderarmos as nossas emoções, a fim de que nenhuma ímpia expressão de insatisfação contra Deus nos faça cometer algum deslize. E aí ele segue, verso 2. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O verso 3, o coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. É como se ele tivesse dito, eu até consegui ficar calado por algum tempo. Aquilo que eu disse que eu ia fazer, por um tempo eu consegui. Mas é como se ele estivesse tentando, na verdade, se tornar uma pessoa surda. Você já tentou tirar uma pessoa que consegue se concentrar da concentração dela? Você fala com ela e parece que ela não ouve você. Isso é interessantíssimo. Quando eu estava no seminário, eu era bolsista lá no seminário, e eu trabalhava na sala do pessoal da finança. E às vezes a secretária financeira, ela falava, Rodrigo, segundo ela já tinha me chamado umas 3 ou 4 vezes. Rodrigo. Aí ela gritava. Aí eu começava a rir. Porque eu dizia, não dá para me chamar, é normal não. Mas eu já sabia que ela tinha me chamado algumas vezes. Isso é interessantíssimo, porque pessoas que tentam se controlar, que aí já é uma outra imagem, na verdade, ela está tentando fazer aquilo com todas as suas forças, mas vai chegar uma hora que o copo que está cheio, ele vai fazer o quê?
transbordar. Ele não vai conseguir ficar calado. Então, o ardor das emoções de Davi se inflamaram e, na verdade, em vez de se transformar em calmaria, se transformou em tumulto. E ele estava entregue às suas emoções. Então, muitas vezes, a gente está tão à flor da pele que a gente diz assim, não fala nada não, porque se tu falar, eu vou explodir aqui. Então, isso, na verdade, é você querendo dizer para o seu amigo, o seu cônjuge, o seu pai, ou ao seu filho, que você já está entregue ao seu pecado, dizendo assim, se você me cutucar, você já sabe o que vai acontecer. Mas a gente pode aprender uma lição desse fato. O que estava acontecendo aqui, na verdade, irmãos, era que o sofrimento de Davi, ele estava sendo intimamente reprimido e encandeceu-se uma luz de tal forma que essa ardente emoção da alma dele continuava a crescer de tal força. E o que é que fica para nós como aprendizado? Que quanto mais energicamente alguém exerça obediência para com Deus, e ela empregar todos os seus esforços em dinamizar o exercício da paciência, mais vigorosamente ela vai se ver assaltado pelas suas tentações. A tentação, irmãos, até que a gente vá para o céu, ela não vai parar de aparecer, não. Reverendo Daniel, e agora eu tenho que dizer qual dos dois, né? Reverendo Daniel Lira, ele diz assim às vezes, não peça paciência, peça força, porque se você pedir paciência, você vai ser tentado. E pedir força é melhor do que pedir paciência. Porque a gente vai precisar muitas vezes ter um autocontrole, e esse autocontrole, ele vai ensinar a gente de quem na verdade nos auxilia a respeito disso, é o próprio Espírito. Porque virtudes espirituais, irmãos, quem nos dá essa capacidade é o Espírito Santo. Não é uma capacidade inata nossa. Por mais que a gente nasça com um componente básico dentro da gente, por mais que a gente seja a imagem e semelhança, o Espírito Santo ele nos capacita a fazer esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que a gente reconhece que a severidade da aflição com que Davi fora visitado venceu e permitiu que as palavras insensatas fossem proferidas por um dos homens mais sábios do mundo de todos os tempos. Era o homem segundo o coração do próprio Deus, se entregando à sua carnalidade, dizendo assim, eu não vou conseguir me controlar, então ele descarrega. Mas ele só não nos diz aqui o que ele descarregou. Mas a gente sabe que a gente está passível a isso o tempo inteiro. A partir do verso 4, ele faz uma oração. Mas essa ainda não é uma oração. E essa é a segunda estrofe do texto que ele deveria fazer. Era como se ele estivesse fazendo uma oração tal qual Jó. E por quê? Porque ele se permite transparecer aqui como se ele estivesse sendo transportado por um impróprio e pecaminoso excesso de emoção. Uma vez que ele acha falta no próprio Deus. Então vê o que ele vai proferir para o próprio Senhor. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias. Já que tu não estás cuidando de mim, me diz logo quando é que eu vou morrer. É isso que Davi está falando aqui. Já que eu estou sofrendo tanto e eu não estou mais aguentando, é melhor o Senhor dizer logo quando eu vou morrer. Deste aos meus dias o comprimento, e aí eu faço uma correção aqui na tradução da NAA, não é de alguns palmos, é de 1 palmo. Se tu me der uma vida tão curta, igual a 1 palmo,
Diz logo quando eu vou morrer, porque eu não estou aguentando mais não. Então, ele deixa transparecer isso, e essa verdade que ele apresenta do seu coração, entregue às suas conveniências, das suas queixas, dessa carnalidade do rei, dessa fragilidade do nosso coração, ela não é tratada com o próprio Deus com a devida brandura. Porque se um palmo é a medida que Davi se coloca aqui com uma brevidade da sua vida, é como se ele estivesse considerando a sua vida pequena demais e curta demais, como se ele quisesse dizer para o próprio Deus de que a nossa vida ela se esvai tão rapidamente que é melhor o Senhor dizer logo para a gente no começo, quando vai terminar. E ele conclui esse trecho aqui, mostrando e falando para a gente dessa brevidade, de que a raça humana, como um todo, ela quase que não sobreexiste, porque ela está dentro dessa pecaminosidade e brevidade de vida. Então é como se ele estivesse declarando que os próprios homens, mesmo quando firmes, equivale a dizer que eles, estando ainda assim no primor e vigor da sua força e vida, mesmo que eles estimassem continuar vivendo, esses homens, eles podem parecer possuir considerável influência e poder, mas ainda assim não possuem. É como se Davi estivesse chegando a nós dizendo o seguinte: essa dor que está sendo que está me destruindo, eu estou sendo entregue a essa angústia e ansiedade. Força Davi a ser uma pessoa maledicente e não satisfeita com a vida que Deus deu a ele. E ele faz isso justamente porque ele não está observando, principalmente, que quando nós, homens, somos oprimidos e Deus permite essa opressão, é porque Deus justamente está querendo nos mostrar que nós não somos nada sem Ele. E aí o nada faz sentido. Porque quando Deus nos chama, irmãos, para perceber o cuidado da vida, imagina o povo de Israel circundando 40 anos no deserto e só comendo maná. Ou você não lembra que o povo reclamou e pediu carne? E Deus começa a conceder codorna diariamente. Mas essa insatisfação do nosso coração é que nem o próprio texto bíblico, a estrutura proverbial mostra para a gente de que a sanguessuga, ela tem 2 filhas. Me dá e me dá. E a insatisfação, ela toma conta do nosso coração com muito mais velocidade e facilidade do que o nosso coração é capaz de lembrar que há 3, 4, 5, 6 horas atrás a gente estava reclamando de alguma coisa que a gente não precisava. Sabe o sal que não colocaram no almoço hoje, que você poderia ter pedido saleiro e ter regulado? Porque é mais fácil você regular o sal do que tirar sal, né? Ou o suco sem açúcar? Ou o café que você toma? Então, muitas vezes a gente está entregue a alguns tipos de picuinhas, que na verdade aquilo ali está muito mais intoxicando o coração da gente do que nos tirando de uma certa vilania. Aquilo ali não vai melhorar a coisa porque a gente está reclamando não, irmãos. Gratidão e contentamento é algo que o Senhor nos dá com muito mais presença e a gente não visualiza do que você acredita e imagina. Esses sintomas de miséria que tomam conta do nosso coração, porque quanto mais derrotados e aflitos a gente estiver, mais
humildade suplicante a gente deveria ter. Porque a gente deveria erguer os nossos olhos para Deus e implorar pela sua misericórdia. Porque, por exemplo, quando a gente estava no período da lockdown, antes de pensar na vacina, a gente deveria orar ao Senhor e pedir misericórdia. E não que eu não tenha agradecido ao Senhor pela vacina, mas ainda assim a gente deve continuar pedindo misericórdia. Porque muitas vezes a gente está muito mais entregue a ter um coração não grato do que pedir ao Senhor que regule diariamente esse nosso coração, que está muito mais preso nas nossas pecaminosidades e nas nossas tolices, do que pedindo sabedoria ao Senhor e estar louvando a Ele em toda e qualquer situação. O que Davi está fazendo aqui? Ele simplesmente declara acerca da pessoa, daquilo que individualmente nós fazemos. Sabe o que é que Paulo diz acerca disso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, ele diz o seguinte: a aparência deste mundo passa. E muitas vezes essa arrogância ela está muito mais escondida por trás de um medo e um desejo de agradar outros do que qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente quer se mostrar muito maior do que é preciso. E às vezes o nosso silêncio ele constrange muito mais do que qualquer tipo de reclamação. Eu estava estudando para dar uma aula essa semana. E aí o autor disse assim, que um jovem, né, um menino chegou numa casa e antes de ele ir para essa casa, a mãe dele disse assim: não diga que você não gosta de nada. O que colocarem na mesa, coma. E aí colocaram uma salada de jiló. Eu não sei nem que gosto isso tem, irmãos. E a mãe do amigo desse adolescente disse assim: você gosta de salada de jiló? Um molho bem esquisito. Aí ele disse assim: eu gosto, mas não a ponto de comer. Então, muitas vezes, a gente não quer desagradar alguém e diz assim: eu até gosto, mas eu não preciso comer agora isso não, né? Então, assim, se a gente respondesse tudo assim, eu diria que a gente está até melhor do que Davi nessa situação. Mas muitas vezes a gente não se entrega a esse tipo de pensamento e de solução mais leve, porque a gente está entregue às nossas angústias e amarguras. Então, quando a gente olha para uma situação como essa, e Davi ele estava falando, influenciado por um coração, irmãos, tumultuado pelas circunstâncias, pelas suas emoções, ele estava angustiado, mas ele não estava percebendo da lição que o Senhor estava preparando para ele, daquilo que o Senhor queria ensiná-lo, de que não há antídoto mais qualificado para capacitar a que nós nos situemos acima de todas as desnecessárias preocupações. Por quê? Porque a partir do momento que a gente reconhece a brevidade da nossa vida, como o próprio Davi disse, se a nossa vida ela vale um palmo, o que é um pão queimado, um café amargo ou um suco azedo? A gente estava conversando, o ministério que para adolescentes estava reunido essa semana, na verdade estava reunido com a liderança do ministério, e conversando com alguns jovens da igreja. E é com tristeza que eu falo isso, viu, meus irmãos? Vocês estão muito gourmetzinho. Como diria um humorista, vocês estão muito leite com pera. Tomando ovo maltine na geladeira. Porque a primeira pergunta que, quando a gente diz assim, vai ter acampamento, o que é que você fala? Tem ar-condicionado?
Você já acampou numa barraca sem ventilador, tentando dormir de calor à noite? Já conheceu essa situação? E eu falo isso, irmãos, com pesar no coração, porque a gente tem negligenciado nossa comunhão, porque a gente começa a colocar empecilho demais. É como se a gente dissesse assim: vai ter coca? Qual é? Daqui a pouco vocês estão perguntando, né? Qual é a marca do vinho da ceia? Que eu estou pensando se eu vou tomar suco de uva ou vinho. Vai ter pão de queijo feito na hora, sem ser aquele que a gente compra no mercado, porque ele não é muito bom não, sabe? Não compra açaí no mercado não, porque eles botam xarope, açúcar, não fica muito bom. E aí a gente começa a colocar condição demais para decidir se a gente vai acampar ou não. Há 20 anos atrás, quando eu era é mais de 20. Quando eu era um reles pré-adolescente, a gente comia pão com manteiga no acampamento e estava tudo certo. Mas muitas vezes, determinadas coisas que não se aplicam à vida da gente, a gente fica se perguntando, e sabe o que é interessante? E hoje eu estou a fim de pegar no pé dos adolescentes da igreja, eu vou começar a pegar hoje. Vocês viraram a cobaia agora da noite. Sabe o que é interessante? Quando eu era adolescente, que tinha atividade aqui na igreja, eu entrava essa rua sozinho andando, com o celular no bolso, mas eu entrava orando, certo? Aí seu filho diz assim, mas aquela rua é muito perigosa. Meu amigo, quando você quer fazer alguma coisa, você dá um jeito. Porque aquele adolescente que não pode vir para cá, eu encontro ele à torta e à direita no pátio. Ah, pastor, mas é mais fácil ir para o pátio. Então quer dizer que ele não pode ser assaltado indo para o pátio também não. Muitas vezes, irmãos, a gente está dando desculpa para fazer determinadas coisas. E não é só os adolescentes, eu peguei no pé deles hoje à noite, mas isso pode ser para qualquer coisa que a gente queira fazer. E a gente fica colocando tanto empecilho que parece que a gente perdeu a capacidade de fazer determinadas coisas justamente porque a gente está reclamando não somente das coisas que nos são oferecidas, mas até mesmo de Deus. E o último acesso de loucura de Davi aqui no Salmo é justamente nessa última estrofe dessa primeira parte, que ele faz um apelo desesperado. E é justamente os versículos 7 e 8. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não permita que os insensatos zombem de mim. Davi, ao reconhecer que o seu coração estava preso por tanto tempo sob a influência do seu próprio pecado, sobre essas emoções impetuosas e perdidas, essa inquietude começa a voltar o coração dele para o próprio Deus. É como se ele estivesse voltando à paz e serenidade. De repente, a coisa começa a cair em si, ele começa a perceber que ele estava tentando controlar aquilo que a gente sabe que não é possível. Deus não nos deu essa capacidade de controlar as nossas emoções. Você pode gastar todo o seu salário indo para consultas, para conversar com pessoas, para conversar com quem você queira. Mas quem nos dá a capacidade de nivelar as nossas emoções é o próprio Deus. E isso acontece, e Davi nos mostra aqui, de que essas orações convenientes, muitas vezes elas estão associadas a queixas impensadas. É como se Davi dissesse, Senhor, tu sabe o que eu estou sentindo, eu vou dizer a tu o que eu estou pensando, mas no final das contas ele não estava pensando muito bem. E o que a gente pode aprender dessa passagem aqui é que Deus, muitas vezes, Ele quer que a gente se entregue a esse tipo de desespero para que a gente se lembre que a gente precisa, na verdade, depender dEle. E Davi não estava fazendo isso até então. E essas vãs imaginações faz com que a nossa mente
se acomode num sono que não é seguro. Sabe quando você deita e não dorme, e cochila e acorda no meio da madrugada, e custa dormir novamente, e aí, pelo cansaço, dorme e acorda de novo? É como se estivesse acontecendo isso com Davi aqui. E aqui eu não posso dizer que é aquele versículo, né? Que enquanto eu calei o meu pecado. O versículo aqui não é esse, não. Aqui é, enquanto eu não sosseguei, enquanto eu não coloquei a minha cabeça. Se eu não estou enganado, é o Salmo 3, mas posso estar enganado. Em paz me deito e logo o quê? Isso não estava acontecendo aqui. Se a gente não aprender a prosseguir e a progredir, se a gente estiver vivendo como se na verdade estivéssemos realmente mortos, se a gente não se permitir ser vivificado por esse Deus, se a gente não perceber que a função do próprio Deus é mostrar para a gente que a gente não tem a capacidade de desenvolver nada a respeito das nossas emoções, então a gente vai cessar de ser arrogante e começar a ser verdadeiramente algo que pede socorro constantemente ao Senhor e a perceber que a gente é completamente dependente desse Deus. E aí sim, a gente vai aspirar às coisas celestiais. Davi, de maneira inquestionável, desejava receber alívio aqui, irmãos. Mas ele estava trilhando um caminho errado. Ele estava trilhando um caminho de miséria. Ele queria ser reconciliado com Deus, mas ele não estava caminhando dentro daquilo que Deus espera que ele fizesse. Ele queria que os pecados fossem perdoados. E quando a gente é instruído a partir desse exemplo de Davi, que a gente não busca meramente se livrar das nossas misérias, daquilo que nos aflige e daquilo que nos perturba, é porque muitas vezes, irmãos, a gente está preocupado com a causa e a fonte do problema, e a gente roga a Deus para que o problema seja retirado. Sabe o que é interessante? E aqui eu já posso começar a mostrar esperança para você. Normalmente o problema é como se fosse uma nuvem. Ela paira por cima da nossa cabeça. Deus não disse que a gente não se livraria de muitos dos nossos problemas. O problema é que essas circunstâncias adversas que aparecem para nós, elas muitas vezes e normalmente, elas impedem que a gente continue vendo o próprio Deus. Uma mulher que perdeu um filho num acidente severo, ela perguntou para um conselheiro se ela em algum momento pararia de sentir aquela dor que ela estava sentindo. E o conselheiro chegou para ela e disse assim: talvez não. Muitas vezes o Senhor nos dá a capacidade de ter os nossos ombros reforçados para aguentar uma dor muito maior, porque nem sempre Ele vai retirar aquela dor. Primeira carta de João, no capítulo 4, diz que o amor deveria lançar fora esse medo. Mas o problema é que muitas vezes, como Davi, a gente se apega ao medo e se esquece do Senhor. Deus não nos disse que as coisas seriam resolvidas, mas Ele disse que estaria conosco. Pela graça de Deus, Deus começa a mostrar a restauração de Davi no Salmo. O pseudo-silêncio do versículo 1 se torna em verdadeiro silêncio no coração de Davi no versículo 9. E o texto diz o seguinte: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Não era mais um coração desesperado e entregue às suas loucuras e às suas emoções, mas era um coração que entendia que o Senhor tinha permitido que ele chegasse naquele estágio e dissesse o seguinte para a gente. Davi, ele
começa a se responsabilizar por não ter conseguido preservar o silêncio. E a violência da sua tristeza tinha forçado ele anteriormente a quebrá-lo. É como se ele tivesse feito as seguintes perguntas: o que você fez? Por que você não ordenou a si mesmo que guardasse o silêncio? Por que agora você está murmurando agora contra o próprio Deus? O que é que você espera lucrar com essa presunção? Qual é a razão pela qual a grande maioria dos homens se atiram a tal excesso de paciência, se não porque esquecem que, agindo assim, ousam mover controvérsia contra o próprio Deus? Davi, ao contrário, com o fim de se submeter todo o santo desejo e pecaminoso excesso que ele tinha cometido, ele se volta para Deus e lembra-se de que ele continha a capacidade de permanecer em silêncio, porque a aflição não tomava mais conta do coração dele. Ele não disse que o problema foi resolvido, mas ele não estava mais se desesperando com os problemas que apareciam na sua vida. Então, uma das coisas principais, irmãos, a respeito da nossa fé, de quando a gente lida com problemas como esse, é que a gente deveria ter uma capacidade muito maior de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, de bem como se submeter aos seus juízos sem murmuração ou queixa. E a gente precisa observar de que os homens que se submetem de maneira humilde e calmamente a Deus, eles são persuadidos pelo Espírito, mediante a sua poderosa força, fazendo aquilo o que lhe apraz, mas também porque Deus, ele é justo juiz. Davi volta a considerar os secretos juízos de Deus com tal reverência e perplexidade que parece que aquele homem desesperado não existia mais aqui na segunda parte do Salmo, que estava satisfeito com a sua exclusiva vontade, e ele começa a considerar pecaminosa a sua atitude de não conseguir se conter anteriormente. Senhor, tu estás certo, eu estava errado. A vontade é tua. Tu és soberano, quem sou eu? Ele não fala nem mais do palmo da sua mão. E agora ele consegue fazer uma verdadeira oração e não mais uma oração desesperada. Versos 10 e 11. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Essa oração de agora, ela não perturba mais o silêncio que ele faz menção anteriormente. A gente tem um outro Davi entregue à vontade do próprio Deus. É como se, anteriormente, deplorado pelas suas misérias em suas lamentações, e agora ele se põe calmamente a considerar o que de fato merecia e, por ora, também o perdão de Deus. Então, por exemplo, se Deus expusesse tais pessoas ao castigo, a gente não deve ser consumido por tais atitudes, porque a gente tem visto pessoas sendo castigadas. Porque a verdade que Deus quer nos mostrar, na verdade, é que não há homem nenhum sequer dotado de tal poder e glória a quem a ira divina ardesse intensamente contra ele e não reduzisse a nada sem demora. O Deus justo juiz é o mesmo Deus amoroso e que cuida do seu povo. A grande pergunta é por que constantemente a gente se entrega a esse tipo de pensamento, a esse tipo de ira, a esse coração
não grato ao Senhor, descontente e infeliz. Se Deus ele não troveja abertamente do céu contra aqueles que pecam contra ele, talvez em sua secreta maldição ele possa consumi-los e a gente não os veja. É como se a gente dissesse para o nosso pai, nossa mãe, dissesse assim: eu não vi a senhora reclamando com minha irmã. Então agora você precisa ver o ímpio sendo destruído para que você acredite que Deus está destruindo o ímpio. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, viu, irmãos? Eu já perguntei isso à minha mãe. Agora eu preciso repreender sua irmã na sua frente para você saber que eu estou repreendendo. Às vezes a gente faz isso contra o próprio Deus. É muita audácia nossa. E Davi nos ensina que, embora o mundo ele não perceba essa terrível vingança de Deus, contudo, ele vai consumir aqueles que são réprobos, corroendo-os secretamente. O único antídoto pelo qual os homens são curados da soberba é quando, alarmados pela ira divina, começam não só a se sentir insatisfeitos consigo mesmos, mas também a que eles sejam humilhados até o pó. Soberba e força, a gente acha que nunca vai ser confrontado. O problema é que muitas vezes a gente quer que a justiça seja nossa, feita por nós e não pelo próprio Deus. Davi, devagarinho, ele vai mostrando para a gente que isso muda. E por fim, o apelo muda de cenário também. A gente não tem mais um apelo que consumia Davi. A gente não tinha mais um apelo entregue ao desespero. Na verdade, a gente tem um apelo que Davi paulatinamente faz crescer a sua veemência em oração. Versículos 12 e 13 nos diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Primeiro, ele fala de oração. Segundo, ele clama ao Senhor. Terceiro, esse clamor é um clamor em lágrimas. Essa gradação aqui, irmãos, não é mera figura retórica do texto. Não é para brilhantar e deixá-lo bonito. Na verdade, isso mostra a condição deplorável do coração de Davi e agora a sinceridade e em como se encontrava o seu coração. E ele vai fornecer aqui para a gente uma regra para a oração. O propósito de Davi aqui consiste em que Deus, ele vê do céu quão miserável a nossa condição é. Mas nós somos sustentados pela sua misericórdia. E as coisas acontecem pela sua misericórdia. E nós estamos vivos por conta dessa misericórdia. Nós somos amados porque Cristo é amado primeiro. Ele é o verdadeiro justo, em que não é preciso misericórdia. Ele é aquele em que Davi poderia rogar e que seria concedido uma pausa para a sua angústia. No texto original, é apresentado, naquele primeiro bloco desesperador, uma pausa. Existe uma palavra em hebraico chamada selá. É como se fosse um silêncio na poesia. Para você entender o nível de desespero do coração de Davi. Mas, se Davi
tinha percebido que Deus estava cuidando dele e que ele já tinha concedido esse silêncio, essa pausa para ele, para que ele conseguisse recobrar as suas forças, para que ele tivesse pelo menos um curto repouso antes de partir desse mundo. Será realmente, irmãos, que Deus não tem cuidado de nós? Que Ele não tem tido misericórdia, Ele não tem sido piedoso conosco, que Ele não tem sido bondoso? Foi uma coisa que eu conversei com Viviane na semana em que Bento fez a cirurgia. E eu disse a ela, poderia ter sido muito pior. Porque a condição que Bento se encontrava, ele poderia estar com um problema digestivo, um problema no intestino, desde o nascimento. Mas Deus permitiu que Bento vivesse 3 meses e 15 dias bem. E passasse 15 dias tendo que fazer um procedimento antes da cirurgia. Por que Deus permitiu isso? Sinceramente, eu não sei. Qual vai ser o impacto disso na nossa vida daqui para frente? Não faço a mínima ideia. Bento poderia ter morrido? Poderia. Mas qual vai ser o impacto disso para a vida do meu filho? Eu também não sei. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele se apiedou da minha família, assim como Ele se apieda de nós como sua igreja, irmãos. Ele não permitiu que o meu pai vivesse nem mais um dia. Ele deu mais 15 anos ao rei Ezequias. Não sei quantos mais dias de vida Bento terá, muito menos eu e, quiçá, você. Mas uma coisa é certa. O Senhor é um Deus misericordioso que considera e concede pequenas pausas para os nossos momentos de angústia, a fim de que nós recobremos a nossa força, para que a gente desfrute de curtos períodos de descanso, até que a gente se esvaia desse mundo. Porque por muito não é possível suportar. E muitas vezes a gente clama a esse Deus, Senhor, eu não estou aguentando mais. Para que Ele tire a gente dessa forma miserável, desse mundo pecaminoso, das coisas que nos afligem, dessa severidade que a gente tem que viver. E a gente fica perguntando, por um outro lado, mas quantos dias nesse mundo pecaminoso a gente ainda vai ter que aguentar? Não que Davi não considerasse a morte humana como uma total aniquilação. E não que ele tivesse perdido a esperança no Senhor. E não que ele tivesse esquecido que Deus tinha salvado a sua própria vida. Ele não estava entregue a um pensamento de destruição, mas ele começa a empregar e se entrega a essa linguagem virtuosa agora. Ele se entrega à virtuosidade do Espírito Santo e mostra para a gente que anteriormente ele se encontrava oprimido em demasia, mas agora não mais. Eu não vou continuar me entregando à tristeza. Eu preciso elevar o meu coração ao alto e lembrar a mim, ao meu coração, à minha mente, ao meu ser, de que o Senhor está conosco em todo o tempo. E a nossa verdadeira esperança, a alegria, é o próprio Deus. E aquilo que a gente deveria imaginar é o próprio Cristo. Ele diz que a gente não ficará só e que Ele voltará. Essa é a forma de expressão, irmãos, que pode ser encontrada inúmeras vezes nas queixas de Jó. Pode ser um simples pão assado e queimado. Pode ser uma panela completa de arroz. Talvez você não aguente mais olhar para a cara do seu cônjuge. Talvez seja aquele seu filho impiedoso e impenitente que não para de fazer uma coisa errada. Você está tentando controlar a dor ou entregando isso ao próprio Deus? É óbvio que Davi, embora se empenhasse criteriosamente por tentar restringir os desejos da sua própria carne, todavia, aquela inquietude que tinha tomado conta do seu coração, daquela angústia,
estava mostrando a ele que o único feito que ele iria conseguir fazer era manter-se na tristeza e na profundidade e calamidade do seu próprio coração. A capacidade de remover a nuvem do problema, irmãos, não é nossa. Mas a gente tem a capacidade de só olhar para ela. A nossa fé, ela deveria visualizar muito mais a Deus. A gente deveria ter muito mais esperança em Cristo. E a gente deveria viver muito mais o amor que o Espírito nos traz do que a gente tem vivido, do que a gente tem feito e daquilo que o Senhor faz para a sua igreja, para as nossas vidas e para o povo dele como um todo. Então essa tolice que Davi chama a nossa atenção do sofrimento, essa tolice sofrida, ela deve ser entregue a um sábio louvor a Deus. Essa destruição do coração de Davi se torna um cântico. E agora ele chega no final e diz assim: Senhor, ouve a minha oração. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, para que eu lembre a cada problema que surgir. Que mesmo que depois desse problema tu me leves para ti, ainda assim tu cuidas de mim, tu és a minha verdadeira esperança, e tu estás comigo o tempo inteiro. Não percamos a esperança, irmãos. Não é porque a gente está na Semana de Ação de Graças, que nem é tão celebrada por nós, que a gente precisa se entregar a esse tipo de angústia e desespero. Às vezes, a gente se entrega a um desespero e parece que só tem alegria em algumas breves oportunidades. E como eu disse lá no início, o desespero e a capacidade que nós temos de nos entregar a esse desespero e a essa angústia faz com que a gente sofra muito mais. Não se torne uma pessoa angustiada e que angustia as pessoas que estão ao seu redor. Deus nos dá a graça e o cuidado de sermos acalentados pelo seu Espírito e a não viver debaixo dessa vida. Que o Senhor continue cuidando do nosso coração e que a gente fuja desse tipo de imagem. Quero convidar você a ficar de pé para que a gente possa orar. Santo e eterno Deus, Pai bondoso, Deus misericordioso, cuida de nós, ó Senhor, cuida da Tua igreja, cuida dos nossos corações, Pai, para que a gente não se entregue a essa angústia que Davi nos apresenta, que é uma angústia tola, mas que a gente possa ter um coração regozijante que Te louva e que Te ama, Senhor, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, que lança fora o medo que muitas vezes está preso e arraigado no nosso coração, mas que a gente precisa se afastar de tudo isso, ó Pai. Cuida de nós, Senhor, e que possamos fazer tudo para a Tua honra e glória, que nossa vida seja um eterno e completo louvor a Ti, e que isso não seja distante, Pai, de ser alcançado, mas que se torne um acontecimento do nosso dia a dia, que seja simples e dentro dessa simplicidade haja amor, cuidado e bondade, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém.